Is live? Okay. No, it's not live. Okay. Depois a gente fala. Fala depois, não fala. E a questão e aí eu queria mais difícil achar. Eu vou falar. E o estranho é de verdade. Não é o estranho, é de verdade, não, é de plástico. How are you? Welcome. It's a pleasure to have you all here to begin acknowledging and commemorating our 35th anniversary. It's a lot of history, but what is equally important is the time in the present and what we're trying to work for towards the future in the dissemination of Spiritism. We welcome Kaka and the band, and Luciana will say just a few brief words, and then we will get started. Thank you. Thank you. Vai ser breve, não vou cansar vocês, porque eu sei que todo mundo está ansioso para começar. 35 anos, gente, de um trabalho, contando com o tempo aqui do nosso planeta, é um bom tempo. São 35 anos de muita luta, são muitas histórias que se cruzam aqui nessa casa. Né? Hoje, por exemplo, eu descobri que o André já fez parte dessa história, e muitos que estão aqui, né? Nesses 35 anos de luta, de suor, mas de muita alegria, de muitos encontros, de muitas bênçãos, de muitos milagres em nossas vidas. Se você contar que todas as vezes que a fé se acende no nosso coração é um milagre, porque nesses dias em que o mundo geme em dores de parto da transformação planetária, ter fé no coração é um luxo. Ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, até o fim, finalidade. E perseverar contém em si a palavra esperança. Perseverança, esperança. Acredite em mim. Fé e esperança é um luxo, é uma alegria. E para comemorar essa alegria de 35 anos de fé e esperança, Jesus nos mandou um presente. Espíritos comprometidos com a arte vieram até a nossa casa. Eles conseguem colocar a poesia do Evangelho na beleza da música. Isso é muito para os nossos corações. E essa banda maravilhosa veio até aqui, nas asas de um roxinol, que voou lá de Boston para nos encontrar, que é a nossa vocal Cacá Rezende, que canta e encanta, e enche os nossos corações, enche as minhas manhãs de alegria e me faz encontrar o Cristo pelas suas músicas. Temos o Tiago, que veio com ela e está ali no violão, participando desse encontro de amor. E o Pedro, Doce Pedro, que também está no vocal, veio também do plano espiritual, que eu não vou ficar, vou participar dessa festa. Temos o Gilson Santos no contrabaixo, que também veio nos agraciar nessa tarde. O Beto Cabral na bateria, flauta e piano. Gente, é muito bonito, né? Entrou aqui tanto de vez, sabe? Pegou minha vez, eu acho. André Cabral no violão. E
nós que aqui estamos com o coração em festa, vamos agora chamar Cacá para fazer a nossa prece em forma de canção. Com vocês, Cacá Rezende, banda dos 35 anos da nossa história de amor. Tarde, pessoal. Pode iniciar. Convidar todos nós para fecharmos os nossos olhos, convidarmos a nossa Maria para estar nessa casa agora conosco, nos abençoando, nos agradecendo por estarmos aqui, em especial por essa casa de oração que faz aniversário hoje, casa de seu filho menino Jesus. Mãezinha, se conosco. Quando Gabriel a ela apareceu, quarto iluminou, Maria emudeceu, ave soberana, em teu ventre a luz, ave soberana, teu filho Jesus, grandioso é Deus, contigo é o Senhor, Ele te escolheu, Mãe do Salvador. Eu sou tão pequena, mas com todo amor serei tua serva, eis-me aqui, Senhor. Mãe, eu te ofereço a minha gratidão, a fidelidade pura e verdadeira, ó Mãezinha preciosa de Jesus, Mãe da humanidade inteira. Sempre que anoitece, lembro a oração, fecho os olhos, imagino te encontrar em teu colo bem pertinho de Jesus, meu Senhor da vida. Quanta alegria, eu também sou filho de Maria. Mãe, eu te ofereço a minha gratidão, a fidelidade pura e verdadeira, ó Mãezinha preciosa de Jesus, Mãe da humanidade inteira. Sempre que anoitece, lembro a oração, fecho os olhos, imagino te encontrar em teu colo bem pertinho de Jesus, meu Senhor da vida. Quanta alegria, eu também sou filha de Maria, meu Senhor da vida. Quanta alegria, eu também sou filha de Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Já que chama Maria, vamos chamar Jesus também? Vamos chamar Jesus porque essa casa aqui é dele, não é, gente? É nossa, mas é dele, né? Chama ao silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama ao silêncio, chama ao silêncio, chama que ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Deus abençoe essa casa. Quando adentramos uma casa espírita, estamos diante de um educandário, de um hospital, de um templo para as nossas almas. São 35 anos de aprendizado, de consolo, de esforço no bem que nos conecta com Deus. São 35 anos de oportunidades diárias, de movimentos na companhia de Jesus. Que momento de graça vivemos hoje, ao podermos celebrar os 35 anos do Grupo Espírita Amor e Luz. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious is that grace appear the hour I first believed. When we've been there in 1,000 years, bright shining as the sun.
sweetest sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Que graça maravilhosa quando nos percebemos filhos de Deus, essência divina, quando trazemos Deus para o centro das nossas vidas e conseguimos ver que Deus está sempre perto de mim, ver que Deus está sempre perto de nós, nesse movimento que é a vida. Toda manhã, ao nascer do sol, eu vejo seu olhar me despertar, me convidar para um novo dia. Em cada momento em que a dor vem me procurar, logo sinto você me embalar e dizer: tudo passará. É maravilhoso te perceber em cada ser. É maravilhoso poder sorrir, sonhar, viver. Pai, estás dentro de mim, uma centelha do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-me beber na fonte fecunda e infinita. Pai, estás dentro de mim, posso sentir a cada pulsar do meu coração a tua mão. Senhoras e senhores, André Cabral. Toda manhã, ao nascer do sol, eu vejo seu olhar Me despertar, me convidar para um novo dia. A cada momento em que a dor vem me procurar, logo sinto você me amar. Tudo passará. é maravilhoso te perceber em cada ser. É maravilhoso poder sorrir, sonhar, viver. Pai, estás dentro de mim, uma centelha do vosso amor pode abraçar a terra. Deixar-me beber da fonte fecunda infinita. Pai, estás dentro de mim, eu posso sentir a cada pulsar do meu coração a sua mão A me guiar e sua voz falando baixinho pra mim. Meu filho, estou aqui. Internacional que eu ganhei de presente aqui. A minha chegada, gente, o André, deixa eu contar para vocês um negócio. Cheguei aqui no Encontro de Educadores para participar do encontro. De repente encontrei essa criatura lá, chegou no pertinho para mim e falou assim: qualquer coisa que você quiser cantar do seu repertório, eu sei tocar.
Ele fez. Gente, que alegria. Por conta desse nosso encontro, temos uma Big Band aqui, gente. Essa turma aqui é comovente. Cada um no canto, tentando se organizar para a gente estar junto, trazendo o Evangelho de Jesus através da canção. Nós acreditamos piamente no valor da música como ferramenta de acessar o nosso sentimento, o nosso sentir a doutrina, o nosso sentir Jesus perto do nosso coração. Por isso, Deus está aqui, neste lugar. Conhece essa música? Deus está aqui, não certo como ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e mostro. Podes me ouvir. Aprendemos com os Espíritos o que é Deus. Inteligência maior, causa primeira de todas as coisas. Uma inteligência suprema que nunca para de trabalhar, de criar, de proteger, de nos amar. Deus é um movimento incessante de amor. Não podemos vê-lo, mas podemos sim senti-lo. Na flor, na terra, no ar e dentro de nós. E dentro de nós. E ainda o Espírito Joana de Ângeles nos esclarece sobre a força do movimento de Deus em nossas vidas, dizendo: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e me impulsiona ao prosseguimento. De mim depende apenas coordenar esses movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Todo dia movimento com Jesus. De mim depende coordenar os movimentos. Quais seriam esses movimentos que eu preciso coordenar para chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz? Os movimentos do Espírito imortal. Que somos todos nós criaturas de Deus, que de Deus viemos e para Ele retornaremos à medida em que, como aprendizes, fomos nos movimentando para descobrir o caminho de Deus em nós. E para tanto, com todo amor e carinho, Deus nos deu Jesus, que é a ponte entre nós e o Criador. Ele nos diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos lembrar um pouquinho das lições de Jesus, meninos? Um, dois, três e... Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir, educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Sabe pra que foi isso? Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo no mundo lindo vou sorrir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós. Amar e ser feliz. Ele me ensinou que Deus é amor
dons e talentos meus, aprender a ouvir, educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, o mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós: amar e servir. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, o lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós: amar e servir. Amar e servir. Amar e servir. É muito movimento já a partir da né, gente? Um mundo lindo construir, um sonho de um mundo melhor. É para isso que Jesus veio, né? Para nos conectarmos com o que a gente tem de melhor, nossa essência espiritual, nossa essência divina. E a construção desse mundo melhor, esse movimento de mundo melhor, começa entre as quatro paredes do nosso lar. Jesus floresceu em um lar. E quando a gente pensa em lar, pensamos em crianças, aprendendo a ler o mundo, e nós, cuidadores, pais, mães, madrinhas, vovós, padrastos, madrastas, temos na mão esse fruto para fazermos florescer. O Evangelho nos explica que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprires. Toda alma que encarna na terra, sem exceção, é promessa de fruto bom. Fruto tem seu tempo, cada um. Mas toda alma que encarna na terra é promessa de fruto bom. Fruto bom, eu sou um fruto da minha mamãe, do papai também. Fruto bom, trago as sementinhas do amor. Tenho em meu coração sementinhas de perdão, sementes de alegria, paciência e compaixão. E por favor, papais, não deixe esquecer não. Fruto bom, pra crescer preciso de água e luz. Preciso de carinho, exemplo e atenção, ganhar muitos beijinhos e boa educação. Preciso de vocês e de evangelização. E por favor, papais, me falem de Jesus. E por favor, papais, me falem de Jesus. Canção Fruto Bom, do álbum da minha amiga Sheila Passos, nós vamos conversar sobre essas canções, tá? Leve seu filho nessa evangelização, coopere com o movimento de construção de um mundo melhor. Toda criança é promessa de fruto bom. Quanto mais cedo a gente levar os nossos filhos para conhecerem Jesus como esse grande amigo incondicional de todas as horas, mais fortes vão ser os laços afetivos entre o Espírito e as criaturas que nos ama tanto, que governam o nosso planeta e que está sempre de braços abertos, sempre que a gente está disposto
a ida dele. Ele está sempre dizendo para a gente, vem a mim. Então, vamos construir memórias afetivas com Jesus, desde a pré-concepção até o ventre, os bebês, as crianças, os jovens, os adultos. Vamos apresentar o Evangelho como uma cartilha de esperança, de consolo, de fé? Vamos? Toda criança é semente única com o potencial de virar milhares de flores e milhares de frutos bons. E eu vou convidar a minha melhor semente para vir cantar comigo agora. Sou sementinha. Dá uma testadinha aí, alô, som. Som mais. Alô, som, eu sou mais. Então, Pedro, Acredite, sou assim, sementinha de amor. Só precisa me pegar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar. Alegria de viver, de amor agradecer. Sou sementinha, posso vir amor, melhor muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso vir a flor, virar muito mais, semear a paz. I believe me, I like this. I'm a little seed of love. You just need to water me. You just need to look at me. If you really take good care of me, I will promise I will grow. Spreading joy to be alive. And the Lord will say, thank you. I'm a little seed. I can grow and soar. I can soar with peace and become much more. I'm a little seed. I can grow and soar. I can soar with peace and become much more. Só precisa me ligar, só precisa me ligar, só precisa me olhar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, se você cuidar de mim, te prometo germinar, te prometo germinar. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Semear a paz. Semear a paz. Vamos continuar com esse movimento aí da família, gente? Podemos? Vocês estão curtindo? Então, o Pedro vai cantar mais coisa aqui. Calma, não. Pode ser? Quero dizer do amor, amor de viver com alguém.
seguro, uma promessa da vida, é lutar e querer sempre bem. Isso com tua boca, o valor de viver com alguém. A vida é seguro, uma promessa da vida, é lutar e querer sempre bem. Família é amor, ninguém vive só. Faça melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos. Pequeno de se encontra o amor, o calor, o favor de viver com alguém. Alicerce seguro, uma mescla da vida, doar, lutar e querer sempre bem. No mundo pequeno de se encontra o amor, o calor, o favor de viver com alguém. Alicerce seguro, uma mescla da vida, doar, lutar e querer sempre bem. Família é amor, ninguém vive só. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Vamos juntos fazer o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Esse é o Pedroca. Aqui era para ser uma letra, uma versão no inglês, vamos pular, porque não tá bom, viu, gente? Meu professor não tá legal, o negócio de passar a música do português para o inglês. A brasileira que tem menos de um ano que está aqui ainda está pelejando, tá? Vocês vão na paciência que vai chegar mais para frente um pouquinho aí. Quem sabe, né? Olha só, que nos orienta Joana de Ângeles, no livro SOS Família. Dedica uma das 7 noites da semana ao Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. E vai contribuindo para que nós, aos poucos, façamos esse movimento de amor em ação, de troca, de partilha, começando em casa, para depois a gente conseguir, lá fora, vivenciar esse amor. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a Ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Vamos cantar a receitinha da doutrina espírita para a gente manter a firmeza nos nossos propósitos, dentro dos nossos lares, no movimento de amor, de paciência, de alegria, de perdão,
de tolerância. Vai lá? Ok pra vocês aí? Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Quem vem antes e quem vem depois, juntos misturados o feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho chego lá. As travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cada amor, voa, nada, os agregados, um abraço, juntos misturando o feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família, cuido primeiro pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho chego lá. E da família, cuido primeiro pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho chego lá. Com seu evangelho chego lá. Jesus seja bem-vindo ao nosso nosso lar, em nossa casa, nesta casa, principalmente no nosso coração. Aprendemos a máxima da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. E quando Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Caridade é amor em movimento. Caridade é amor em ação. Caridade é benevolência. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que eu ajudo alguém. Toda vez que fizeres a um desses pequeninos meus, é a mim que o fazes. Toda vez que servimos a alguém, estamos servindo a Jesus.
ser indulgente para com as imperfeições dos outros. Deus é tão indulgente conosco, não é? Sempre nos oferecendo milhões de oportunidades, sempre nos olhando ainda como crianças aprendizes com potencial de sermos luz. Então, a proposta da doutrina espírita e da caridade, segundo entendia Jesus, é: acalma a tempestade na tua mente, tira o peso do julgamento, faz um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgente. Porque às vezes tanto desconforto é perceber no outro a sombra que tem dentro de mim. Fazer um exercício diferente, ver com outros olhos, ser indulgentes. Porque afinal de contas somos tão crianças, somos sombra, somos luz, e ainda tão vacilantes nas escolhas por Jesus. O Divino Mestre nos diz que o Criador quer eliminar todo o pecado, mas jamais o pecador. Façamos um exercício diferente, ver com outros olhos, sermos indulgentes. Façamos um movimento, um exercício diferente. Mostremos a outra face, a face do perdão. Bora lá fazer esse exercício através da canção, meninos? Ensina-nos o Evangelho. A caridade mais fácil de todas é a esmola. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus, a oferenda mais agradável, é ressignificarmos os nossos próprios ressentimentos. Mostra outra face.
esbravejar, de intoxicar o ambiente com as nossas palavras, os nossos sentimentos, a gente imediatamente fazer uma oração. Insistir nesse movimento, que não é da noite para o dia. Mas Jesus, que nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele foi o grande reformador da noção de justiça, né? A época dele, que estavam todos lá esperando que ele julgasse a mulher que havia infringido as leis da época. Ele pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Por quê? Ele disse para todo mundo que estava lá pronto para tirar a pedra: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não voltes a pecar. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de movimento, não tem julgamento, tem exercício de consciência e mudança de comportamento, e movimento de ressignificar a rota, de refazer os caminhos, para a gente entrar no caminho que nos leva à casa do Pai dentro de nós. Um outro movimento que Jesus nos pede: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar. Amanhã a gente vai conversar sobre isso numa outra casa espírita, mas a gente hoje vai trazer uma pinceladinha, porque apacentar nada mais é do que educar a luz da alma, a luz do espírito, acolher, trazer para o pasto, nutrir. Os pastores, eles levam as ovelhas para beberem a água. E o pastor, ele conduz as ovelhas que são frágeis, que são medrosas, no caminho certinho, né? Para não cair nas pedras. E isso que Jesus pede: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta em casa, apacenta no trabalho, apacenta na casa de oração, na nossa casa espírita. Quantos de nós aqui não é trabalhador, né? Quantos de nós aqui temos o poder de apacentar e de promover esse movimento de paz que Jesus traz para a gente? Pequenas atitudes, pequenos olhares, pequenos tempos de escuta empática, de tolerância, de respeito, de perdão, de indulgência. Vamos mostrar como é que a Emmanuel falou para a gente? Interpretando esse apacenta que Jesus falou para Pedro. Que quer dizer, está falando para Pedro, mas para nós todos, né? Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem posição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem posição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas,
segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo a passear. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se plantares o bem, se plantares amor, logo irás perceber que tu és bom pastor. Põe nos ombros também aconchega, bonita. Se me amas, apacenta. Se tu me amas. Jesus colocou, né, gente? Nem carrega ela no ombro, convidando a gente a pôr no ombro também, aconchegar. E às vezes a gente é convidado a fazer isso em momentos onde a gente acha que a gente não vai dar conta, né? Com aquela pessoa, ou às vezes conosco mesmo, diante das nossas dificuldades, um convite a fazer esse movimento, né? Esse movimento de apacentar. Por falar em apacentar, essa imagem aí, vocês já sabem quem é, né? Um capítulo muito especial, Boa Nova, no último capítulo chamado Maria, que conta como Maria virou uma apacentadora de ovelhas desde que seu filho querido foi para o outro lado. E conta Humberto de Campos que Maria foi morar com João em Éfeso, numa casinha muito singela, onde ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima. E as pessoas chegavam até lá com vários sofrimentos de diversos matizes, sem entender como iam conseguir lidar com aquele sofrimento, como é que iam conseguir passar adiante além daquele sofrimento. E Maria dizia: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. O convite de Maria era para que cada um de nós, e continua sendo, porque ela não parou, até hoje ela apacenta as ovelhas, especialmente as ovelhas que desistiram da vida, as ovelhas que estão em sofrimentos profundos, dos quais a gente nem tem ideia. Convidando a todos nós, espíritos imortais, a saber, aprendemos a contornar os nossos sofrimentos e continuarmos seguindo, porque tudo passa. Só o amor de Deus, o reino de Deus, é suficientemente forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Alma ferida no coração, ergue os olhos para a imensidão. Tem tanta coisa para consertar. Começa já, alma, contempla dentro de ti novos rumos reconstruir. Amor, perdão, luz, redenção. Começa já. Renova a esperança que outrora deixava o brilho no olhar, os sonhos da infância, aquela certeza, tudo vai passar.
Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E quando a gente começa a entender a beleza que é saber que existe mais movimento entre a terra e o céu do que imagina a nossa filosofia, olha como é bom, entendendo que tudo passa, que nenhum sofrimento é eterno, a gente enche o nosso coração de coragem para enfrentarmos as dificuldades e lembrarmos que do lado de lá a vida é a vida verdadeira. Aqui é uma vida impermanente. É aqui que nós decidimos como viveremos do lado de lá. Na verdade, isso aqui é uma espécie de purgatório, né, Ângela? Aqui que a gente vai decidir se a gente está construindo o céu ou o inferno dentro de nós. Porque não existe, aprendemos com o Espiritismo que não existe um espaço para o céu eterno e muito menos um espaço para o inferno eterno. São estados de alma que nós vamos construindo à medida que vamos nos movimentando a cada encarnação e nos aproximando mais e mais da nossa essência espiritual. Ó, a Maria mandou a gente cantar, viu, gente? Eu sei que a gente hoje está fazendo uma coisa meio diferente, é muita música, né? A gente está fazendo aqui o que Maria sugeriu. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Vamos lá, vamos lembrar como é que é lá no céu, gente. Ah, peraí. Vamos ensinar o refrão? Podemos? Tia, vamos lá, você e o André, então. O refrão é o seguinte. O céu está no coração. É isso aí. Nascer, morrer, renascer. A parte do coração, sabe? O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Aqui, ó, gente. Quero ver só vocês. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Última vez. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Agora a gente pode fazer valendo? Na hora que eu começar a fazer esse pedacinho, vocês entram comigo, tá, gente? Então vamos lá? Se disserem pra você, céu ou inferno, depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui.
prophecy. I'll explain what they taught me. Purgatory is this land, this very planet where I stand. I return here many times. It shows my place in the afterlife. In the afterlife. There's sunless day and night in the afterlife. I was home when you right. It's simple like this. Knowing that everything comes to me. The choices I made to be free. Why would you lie? These are the big things. Why would you lie? A vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Vamos junto. O céu está no coração. Nascer, morrer e renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer e renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, É bem mais leve a gente lembrar disso, não é? Olha que delícia. Tudo que a gente fizer agora. O André deu para cantar um pouquinho melhor agora, né? Eu falo umas palavrinhas também difíceis ainda, né? Eu chego lá, não chego. Ó, do lado de lá tem sol, tem lua, né? A vida continua, mas como é que será que vai ser quando a gente chegar lá, né? Agora é o seguinte, essa canção, ela é uma proposta para a gente levantar e acordar um pouquinho. A gente falta um pouquinho para acabar. Se vocês gostarem de dançar, não é obrigatório não, é só quem quiser. Se vocês quiserem dançar com a gente, vocês estão convidados a levantar para a gente lembrar como será que vai ser, tá? Eu sei que tem organizador aqui, tem criança. Vamos levantar o esqueleto para dançar um pouquinho? Podemos? Uhul, vamos lá, Pedro? Ai, que legal, já estou esperando chamar. Não vou chamar? Então, peraí. Então, vamos. Perfeito. Let's go, let's dance, children. Vem, Pedro. Poxa, isso também. Vamos dançar? Ela, gente, ela tem que dançar somente aqui. Olha, parece uma bailarina. Só que você dançar comigo. Isso. Vem. A Paula está quase. Ana Paula está quase. Gente, coisa mais linda que essa Paula agora. Eu vou deixar elas, vocês vão fazer o que quiser, tá bom? Subir muito, tadinho. Podemos? Preparados? Então vamos lá. 1, 2 e... Levantar, pessoal. Olha, gente! Que legal! Como será que vai ser? Podemos? Como
vai ser? Como será que vai ser? Quando eu desencarnar. Ó, a caixa de como será que vai ser? Como será que vai ser? Quando eu desencarnar, como vai seus agora vai estar junto de você. Seus amores vão te receber. Você vai dormir, vai acordar, vai estudar. Vai refletir, vai repensar. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. De um lado pro outro. Sabe quando a gente dança, a gente movimenta energia. Energias maravilhosas. Como será que vai ser? Como será que vai ser? Se a consciência pesar o que eu deixei de fazer. Como será que vai ser? Como será que vai ser? Se a consciência pesar o que eu deixei de fazer. Vai relembrar o amor que Deus tem por você. Vai ter outra chance de aprender. Vai relembrar o amor que Deus tem por você. Vamos embaixo. Vai se preparar pra renascer. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. Se viver sua essência imortal. É o seguinte. Como vai ser? Eu já sei como vai ser. Quando eu desencarnar, comigo vão encontrar. Eu já sei como vai ser. Eu já sei como vai ser. Quando eu desencarnar, comigo vão me encontrar. Vai em cima. Se eu cantar bem aonde quer que eu for, a justiça no amor. Em cada vida minha alma vai crescer e a verdade florescer. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. Você vai achar bem legal a vida no mundo espiritual. Se viver sua essência imortal. Se viver sua essência imortal. Se viver sua essência imortal. Um, dois, três e... Errei o nome dela, tinha que ser Maria. É com arte que a gente educa. É com arte que a gente traz o povo. Acreditar na causa. Na causa do Cristo. É bom dançar, não é, gente? Vocês gostaram? Sabe, quando eu era pequena, eu queria ser bailarina, gente. Aí fui entender que o talento era outro, mas pelejei, viu? Pelejei no corpo de baile lá de Palmeirinho, viu? Tem a amiga lá que estava de Goiás, fui no corpo de baile. Meu marido não acreditava, não, mas ele descobriu que é verdade. Gente, a gente tá chegando no fim, falta pouquinho. Vou falar de novo, adoro. Gente, tá chegando no fim. Olha, eu sei que cansa um pouco, né, gente? Às vezes dá um soninho, a gente aqui é um hospital, né? Todo mundo em tratamento, a gente todo mundo junto se tratando.
É muita dedicação a gente receber. Mas, que bom que a gente está chegando até aqui. E eu precisava trazer essa mensagem de Lúcio, do livrinho A Moral da Cristã, chamado O Pior Inimigo. Que conta assim, gente, um homem muito cheio de virtudes, trabalhador, de família, muito querido na comunidade. Ele foi visto pelos inimigos da humanidade. Vocês estão vendo eles aí, os inimigos? Ignorância, calúnia, discórdia, vaidade, preguiça, desânimo. E esses inimigos falaram assim: nós vamos destruir esse Senhor. Nós não estamos gostando desse trabalho maravilhoso que ele faz. E aí começaram as artimanhas. Primeiro, a ignorância. Chegou espalhando que ele não era um homem de bem, que ele não se preocupava com valores religiosos, que ele não comparecia à igreja. A notícia se espalhou, mas logo depois foi embora, porque ele manteve firmeza no que ele fazia. E ele disse: a ignorância está desculpada, eu vou continuar o meu trabalho. Não tendo sucesso, veio a calúnia. A calúnia chegou dizendo que esse senhor, ele ficava sempre mais no campo, mas era organizando coisas para trazer ladrões para o próximo dele, para saquear pessoas. Colocaram a polícia para investigar o trabalhador. Investigaram, não descobriram nada. E ele, em resposta, a calúnia disse: a calúnia estava equivocada. Eu consegui o meu trabalho. Aí veio a maldade. A maldade chegou, incendiando os campos, queimando tudo, destruindo construções na vida dele. Mas ele disse: contra as sombras do mal, eu tenho a força da luz. Depois chegou a discórdia. Essa sim invadiu a casa dele, deixando ele sozinho, abandonado por amigos, por alguns familiares. Ele disse: Senhor, eu estou sozinho, mas eu sei que contigo eu posso continuar. E assim ele continuou. Não satisfeitos, os inimigos mandaram a preguiça. A preguiça chegou dizendo assim para ele: para que fazer isso tudo? Você está sobrecarregado. Vai descansar. Não faz nada não. Você já fez demais. E ele falou: Deus trabalha o tempo inteiro. Eu preciso honrar tudo que ele me deu. Depois veio a vaidade. Vocês estão vendo ela ali? O nome dela não está ali, mas vocês estão vendo ela ali no espelho, né? A vaidade chegou dizendo para ele: olha, o senhor vai receber várias homenagens. O senhor é um senhor muito importante. Nós não podemos viver sem o senhor nessa comunidade. E ele disse: toda glória e honra a Deus. Eu aqui sou um servidor. Ele era forte, né, gente? Essas visitas constantemente nos visitam, né? E todos eles ali não tiveram sucesso. Até que o desânimo chegou. Só que o desânimo ele chegou de um jeito muito diferente. Ele foi direitinho no coração. E aí ele começou, ele se instalou lá, Pedro. O desânimo se instalou no coração desse homem e começou a dizer para ele assim: esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo será repleto de colaboradores mais competentes que tu? Quantas vezes a gente está querendo fazer alguma coisa e olha em volta e pensa que a gente não vai dar conta porque tem tanta gente fazendo 1 milhão? Não é? E ele continuou: que razão para tanta luta? Quem que mandou você nascer nesse corpo? Não foi determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? O que você espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? Vocês viram que o desânimo, ele não é cristão, né? Porque o cristão sabe que a morte é só uma passagem. Mas este visitante sorrateiro, ainda infeliz, ele nos invade todos os dias e tenta fazer morada. Então, quando o desânimo chegou e veio para o coração, para trazer o contato desse homem com ele mesmo,
e fortalecer nele o que ele tinha de melhor, que é a essência imortal, esse homem forte e valoroso que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo, deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. Ainda bem que não foi eternidade, né? Foi só 100 anos. Mas poderia não ter passado 100 anos, né, gente? O convite de Neil Luz para a gente ter essa observação com o nosso coração, para a gente manter bom ânimo. Eu achei importante trazer essa lição aqui, especialmente numa data tão especial que é completar 35 anos de uma casa de oração, uma casa que foi construída e consolidada e mantida apenas com trabalho voluntário, com a boa vontade, de esforços de coração, de corações que desejosos de seguir Jesus estão aqui firmes e constantes no bem. E sim, desânimo é ainda um amigo em aprendizado que invade as casas espíritas. E às vezes ele semeia nos outros inimigos, a discórdia, a impaciência, a maldade, a calúnia, porque nós somos seres em aprendizado, nós temos todos esses aí dentro de nós para serem trabalhados e convertidos no contrário. Por isso que o convite é que a gente se atenha ao bom ânimo. Jesus disse, tem de bom ânimo. E onde tem bom ânimo, tem alegria, tem entusiasmo, tem fé, tem esperança, tem energia, tem movimento de ação no bem. Tem movimento de ação de amor. Doutrina espírita é a boa nova, é a boa notícia. Doutrina espírita é a alegria. Doutrina de movimento, de transformação moral e de esforço no bem. Tem de bom ânimo com a nossa doutrina em ação. Comecemos o nosso dia em oração. Esse veículo tão especial que Jesus nos ensinou de forma tão simples e tão clara e tão poderoso, para que nós mantenhamos os nossos esforços firmes. Não só nos esforços de permanecermos numa casa, trabalhando ou oferecendo o melhor que a gente tem, mas de mantermos firmeza nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, naquilo que nos faz brilhar os olhos. Tem de bom ânimo, vigiai e orai todos os dias. Cuidar dos pensamentos. Cuidar desse pensamento contínuo. O que nós vamos deixar dentro da nossa cabeça? Né? Porque a casa mental é nossa. Somos nós que decidimos o que fica e o que sai. Como temos benevolência, indulgência e perdão para conosco mesmo, nesse movimento de fazer o bem para conosco. Que faltou um pouquinho de caridade naquele homem, né? Ele tinha tanta caridade para com o próximo, na hora que chegou com ele falou assim, peraí, eu tenho meu valor, eu sou filho de Deus, eu sou bom, eu sou luz. Autocuidado, fugir das culpas, valorizar as pequenas conquistas, não superestimar as nossas metas. Vamos fazer um pouquinho de cada vez. Se a gente pensar só naquela meta enorme, o nosso movimento vai ser muito, muito pequeno, porque a gente vai lá assim, não dá conta. Mas um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez com propósito, né? Porque para quem não sabe onde é que vai, qualquer caminho serve. E nós somos espíritos imortais, fadados à felicidade relativa, nós precisamos ter esse movimento de amor por nós. Porque esse amor por nós, ele vai reverberar aonde quer que a gente esteja, na nossa casa de oração, numa rua, aonde houver qualquer irmão. Manter isso ao invés de bater de frente com o problema, com os nossos problemas, as nossas dúvidas. Contornar os nossos problemas. Buscar ajuda. Né? Quantas vezes a gente sofre sozinho, especialmente na nossa casa de oração. A gente sofre sozinho. Talvez com medo do julgamento dos irmãos. Está obsidiado. E se tiver? Quem de nós nunca? Injeção de ânimo também vem de fora. Não tem um olhar empático para o outro. Às vezes o que o outro está precisando é só um olhar e falar, você é tão bom nisso, continua fazendo. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Mas é assim, tá acontecendo alguma coisa de verdade, querendo se ver. Porque não é só assim, hello, how are you? Não tá me vendo, né? A gente tem esse tempo de autocuidado e tempo de se cuidar. Isso é um movimento de caridade para conosco. Ter bom ânimo. E ao finalizar o dia, fazer o que Santo Agostinho nos ensina na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz para a gente vencer os arrastamentos do mal e se melhorar nessa vida. E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo.
O movimento de conhecermos a nós mesmos é o melhor movimento que podemos fazer por nós, pelo progresso da Terra, pela paz no mundo. E aí Kardec diz, sabemos disso, mas como fazer para a gente se autoconhecer? E a resposta agora vai vir em forma de canção. A canção se chama Todo Dia Movimento. É como Jesus ensinou, ou como Santo Agostinho nos ensinou a nos conhecermos. Bora lá? Fundo musical. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. No meu dia, o que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. No meu dia, o que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem, eu fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem, eu fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Todo dia antes de dormir, foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia antes de dormir, minha emoção, corpo e coração. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento.
A gente, agora de verdade, chegou no nosso final. O convite do aniversário, que a gente permaneça nesse movimento de fazer o bem, esse movimento de fazer o bem que começa em nós, cuidando melhor da gente, se atentando aos nossos talentos, aos nossos poderes internos, para que sim possamos construir um movimento da paz, um movimento da alegria e da harmonia aonde quer que estejamos. Nós vamos encerrar com essa canção que se chama Cristo Estou Aqui, uma conversa com Jesus dizendo: amigo, estamos aqui pequeninos, mas continuamos te seguindo. Na sequência, eu vou encerrar com uma prece, chamada Prece ao Consolador, em agradecimento à existência dessa casa, em agradecimento a conhecermos essas verdades que norteiam as nossas vidas e mantêm em nós alegria, esperança e a certeza em Deus. E que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter muitos e muitos momentos de partilha como este, que renovam em nós o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa essência espiritual. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então, meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então, meu coração de esperanças palpitou, e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus.
e sou o fermento do Evangelho de Jesus. Vou pegar uma música especial. Pessoal, chegamos ao nosso final mesmo, de verdade agora. Vamos agradecer em forma de canção, rogando a Jesus que abençoe cada um de nós, que abrace o nosso coração, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, que possamos seguir em frente. Que essa casa continue multiplicando amor, esperança, firmeza e constância no bem. Que venham muitos e muitos e muitos anos. Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, nesse lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar. No lar da casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.
canção. É assim? Seja. We are so happy. We're so happy to stay here. And quero agradecer também a minha great band. Que eu preciso de agradecer de maneira muito especial a minha família, essa família foi muito especial. Ok, pessoal? E aqui está para vocês. Happy birthday, amor e luz. Rapidamente, para quem tiver interesse em conhecer as canções, todas produzidas no Spotify, no YouTube, nas demais plataformas, Deezer, iTunes, tá bom? Tá aqui o QR Code, para quem tiver interesse depois de conhecer. Coisa é facinho, é só procurar Cacá Rezende, CA Rezende com C, que vocês acham que tá tudo lá. Eu não tenho CD no meu carro, não tenho CD. Então, CD a gente parou, né, Ti? CD a gente parou, porque, infelizmente... Pois é. Lá em Goiânia ainda tem alguns restos mortais dos nossos CDs, mas a gente parou. A gente agora produz e joga na internet. Então, tá tudo lá. Tem site também com as canções, com as letras, com as cifras das músicas. E é isso, pessoal. Todo dia é uma oportunidade, um momento com Jesus. Que Jesus nos abençoe e abençoe você. Ai, quando o coração fala, a boca cala. Interessante que as palavras revestem o pensamento do ser humano, mas não consegue traduzir tudo que vai na alma. Deve ser por isso que os espíritos superiores comunicam pela telepatia. Que coisa linda deve ser comunicar de coração para coração. É assim que a gente gostaria de comunicar nessa noite. De coração para coração, respirando fundo para nós chorarmos. Já trouxe a caixinha de lenço aí. A gente gostaria muito de agradecer a Cacá, sua linda família, Tiago, Pedro, essa linda banda que veio nos abrilhantar hoje, nessa tarde. Nós gostaríamos de deixar com cada um de vocês o nosso muitíssimo obrigado pelo talento, pela alegria, por tudo que vocês nos trouxeram nessa tarde. Muito obrigada. A cada um de vocês que vieram aqui hoje, a cada um que passou nessa casa, a cada um que elabora todos os dias nessa casa, a espiritualidade amiga que trabalha conosco todos os dias, os espíritos amigos que mantêm essa alegria em nossos corações e principalmente a Jesus, que nos possibilita todos os dias a alegria do reencontro com o seu Evangelho. Que ele possa estar em nossos corações hoje e todos os dias de nossas vidas, para que esse encontro de almas possa ser o que acontecer. Muito obrigada, gente. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai ter 2 palestras com o nosso amigo Yuri, que já está ali atrás. A primeira em inglês começa às 9h30 e a segunda em português começa às 11 horas. Depois a gente vai ter o teatro que a Silma está preparando para a gente. Vai ser muito bom. A gente gostaria de ver todo mundo aqui amanhã novamente
E vocês também. Gente, a gente poderia ficar aqui até amanhã. Mas como eu sei que talvez vocês já estejam querendo levantar, movimentar um pouquinho, fique à vontade. Nós temos um jantar delicioso que vai ser servido agora. Estão todos convidados. E obrigada por terem estado aqui conosco e por permanecerem, porque nós sempre permanecemos uns com os outros. Muito obrigada. Obrigada. Gente, e a Feira do Livro, que é a nossa queridíssima. Gente, isso é efeito da Feira do Livro, foi Luci que Luci falou, não, que fala da Feira do Livro, efeito especial. A Luci lembrou para a gente pegar a Feira do Livro. Todos estão convidados. Mais alguma coisa, pessoal? Eu vou pedir para não ficar carregando. Chama a Raciolaço, vem aqui. Você não precisa.